Olá pessoal, estamos aqui encerrando essa lição que para mim foi muito especial, porque eu tenho até alguns amigos que falam que eu sou muito cristocêntrico e eu sou mesmo, porque sem Jesus a gente não é nada, e a lição falou justamente isso. E tivemos conversa para memorizar da lição: Jesus, provedor e mantenedor. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A gente tem que ter em mente que Deus está por trás de tudo isso, de que a natureza não é uma máquina autossuficiente, de que há um Deus todo-poderoso por trás de tudo o que acontece, e que a parte mais importante disso é o seguinte: Ele continua mantendo tudo isso porque Ele fez essa criação com um propósito. Se nós lembrarmos de algumas lições anteriores, nós veremos que o propósito de Deus é se relacionar com a sua criação. Então, Ele tem um propósito por trás de tudo isso: se relacionar conosco. E isso é um privilégio muito grande, saber que Deus quer se relacionar com você. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um ponto interessantíssimo. Você deve ter em mente que você é criação de Deus. E isso eu já falei até em outras lições, que a criação de Deus tem um propósito, que é revelar o seu amor e tal. E se você é criação, você também tem esse propósito de revelar o amor de Deus. E isso é importante você ter em mente, porque isso deve te ajudar a aprofundar a sua compaixão e amor para com aquelas pessoas, até mesmo aquelas que colocam em dúvida a criação. Se foi Deus que criou, se foi Jesus que criou, se Ele está por trás de tudo isso, se Ele nos mantém. Quando você tem em mente que você é a criação de Jesus e que Jesus deve habitar em você, você vai nutrir compaixão para com essas pessoas também. Para que quando elas conversem com você, você queira revelar Jesus, não daquela forma para mostrar que você tem mais conhecimento, ou para se sobressair em cima deles, não. Mas demonstrar o Jesus que morreu por você e por aquela pessoa também. E esse Jesus é demonstrado com amor, com carinho, com dignidade. Devemos ter isso em mente. E não esquecer, Jesus está no controle de tudo para nos fazer felizes. Verdade. A lição de hoje realmente está maravilhosa. Tanto a de adulto como a de jovem. A de jovem tem por título Adão, Eva e eu. Ao analisarmos a tentação de Adão e Eva, o momento em que eles sofreram as tentações e é que nós sofremos hoje, nós podemos ver que Adão e Eva, eles viviam em um ambiente perfeito. Então eles foram tentados em um ambiente totalmente perfeito. Então eles não podem dizer: não, eu pequei por influência da minha família. Não, a minha família estava no meu pé, me fez tomar essa decisão e acabei pecando. Não podem dizer que são heranças do caráter dele que fez pecar. Não vão dizer também que é um ambiente que eles estavam, que era um ambiente pecaminoso. Eles não poderiam dizer nada disso, porque nada disso aconteceu. Eles estavam em um ambiente perfeito. Algo muito interessante também: tem alguns pecados que temos na lei de Deus hoje que Adão e Eva não poderiam cometer. Por quê? O adultério, por exemplo. Como é que Adão e Eva iam cometer adultério? Como eles iriam desonrar o pai e mãe? Cobiçar a mulher do próximo não teria como. Cobiçar a propriedade do próximo não teria como. Roubar alguém? Nossa, só se fosse de um contra o outro, né? Só dizendo, o leão fez isso, o leão fez aquilo. Roubar alguém não era possível. Então são pecados que eles não cometeriam, que hoje é possível que nós cometamos. Mas o que a lição quer trazer para nós com isso? É a questão da essência do pecado. O pecado não consiste no ato. Por exemplo, eu fiz isso, eu estou pecando. Ou Adão e Eva fizeram aquilo, eles caíram, pecaram. O pecado consiste em desagradar a Deus, em estar desacatando aquele que é nosso provedor e sustentador. Então, o pecado é isso. E Adão e Eva, naquele momento, eles não levaram a sério o que Deus havia dito. Então, desonraram a Deus através de não acreditar no que seu provedor e seu sustentador estavam dizendo. E nós hoje também, diante de cada situação, nós devemos pensar se o nosso ato estará indo de encontro à vontade de Deus, se nós estaremos agindo de forma a não estar vivendo segundo o que Deus quer para nós. Então é isso que a lição quer nos trazer. E o pecado, ele por consequência, destrói o nosso relacionamento com Deus, assim como destruiu o de Adão e Eva. Eles podiam ver a Deus, depois do pecado já não poderiam mais. E nós também, a partir do momento que nós estamos pecando, isso nos afasta de Deus. Não esquecendo que nós, mesmo caindo, nós temos o perdão de Deus. Nós temos a oportunidade de reatar esse relacionamento. Outro ponto importante e interessante que a lição traz é que se nós assistimos o jornal, se nós lermos uma manchete, ou até na internet, ou até em conversas com amigos, nós podemos ver quais são os problemas desse mundo. Nós vemos muitas guerras, muitos roubos, são muitos os problemas. Mas isso acontece porque apontar o que é errado é fácil.
dizer isso está errado, o problema é esse. Isso tudo é muito fácil, até para nós. É fácil estar julgando os outros dessa forma. Por exemplo, num ataque que teve ao Pentágono lá dos 2 aviões. Naquele momento, eu lembro até hoje, eu estava, acho que foi na escola, não sei, eu não lembro exatamente onde eu estava, mas eu lembro que foi um choque para mim e para muitas pessoas. Diante dessas situações que acontecem nesse mundo, desses problemas de mortes, de roubo, nós nos sentimos o quê? Impotentes. É como se nós não tivéssemos força. Mas é isso que o pecado faz. É isso que Satanás quer. Fazer com que nós nos sintamos impotentes. Mas nós não somos. Nós temos que lembrar isso. Nós não somos impotentes. Nós temos Deus ao nosso lado. E Paulo já disse lá, né? diz lá em Romanos, devemos abominar o pecado, não pagar o mal com o mal, nem ser dominados por eles. A maior vítima do pecado e do mal é a bondade, principalmente a bondade de Deus. Nós, quando vemos o pecado, nós acabamos fechando nossos olhos para a bondade de Deus e achamos que tudo é ruim. Então que nós não permitamos isso. Sim, o mal ocupa todas as manchetes, todos os jornais. O mal está assolando esse mundo, mas nós não podemos esquecer que o amor de Deus é muito maior, a bondade de Deus por nós é muito maior. E que o que Ele tem preparado para nós é ainda maior do que tudo isso que está acontecendo aqui. Amém. Então é isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Ó, semana que vem a gente vai ver se a gente marca aí pro pessoalzinho aí fazer uns vídeos pra gente, viu? Verdade. Vamos ver aí. Até mais. Valeu, pessoal.